Meu nome é Gisele Costa. Atualmente estou coordenadora da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAM Pará e juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pará. Hoje nós vamos falar um pouco sobre capacitismo. Capacitismo é um termo novo, utilizado recentemente, poucas pessoas conhecem. Mas a discriminação contra as pessoas com deficiência é antiga e a gente precisa conhecer esse tipo de capacitismo. Eu posso citar aqui para vocês alguns exemplos. Quando a gente fala assim, por exemplo, poxa, tu não me viste, estás cega. Meu Deus, olha que mancada eu dei. Tu tá surda, tu não me ouve. Isso é capacitismo. Esses termos que constantemente usamos é capacitismo, porque denota é como se fosse uma imperfeição, é como se fosse não, é uma imperfeição da pessoa por não nos ouvir, por não nos ver, né, pelo erro, pela mancada que nós fizemos, né, de ter falado alguma besteira. Quando a gente usa termos que realçam, por exemplo, a deficiência, como termo retardado, né, a gente normalmente vê, até pelas redes sociais, pessoas fazendo aquelas postagens dizendo que a pessoa é X, parece um retardado. O retardo mental é uma deficiência, está dentro das deficiências intelectuais. Então, usar esse termo é capacitismo. Reduzir a pessoa com deficiência, reduzir, chegar ao ponto de mostrar nesses termos que a gente usa que elas não são perfeitas e que algo precisa ser mudado. A discriminação contra as pessoas com deficiência vem da antiguidade, né? Na Grécia Antiga, as crianças quando nasciam se verificava se elas eram perfeitas. Se não fossem perfeitas, elas seriam sacrificadas. E algumas tribos indígenas também isso acontece ainda, tá? E são situações que a gente tenta mudar com o passar do tempo. Eu tenho uma filha com deficiência, ela tem paralisia cerebral, usa cadeira de rodas, não anda, e não é por isso que eu vou sacrificá-la. Então, a humanidade, ela tem que entender que deficiência não é doença. Então, quando a gente deseja um filho, que ele venha com saúde, que ele venha sem nenhuma dificuldade com relação à saúde, não é desejar um filho sem deficiência, tá? A gente não pode associar deficiência com doença. E vocês que estão me ouvindo agora, eu sempre digo que são multiplicadores desse conhecimento, né? Nós temos que entender que deficiência não é doença, ele não é um doentinho, ele não é um coitadinho, ele não é um sofredor, né? É uma condição que ele veio e que ali ele vive a vida dele, né, de forma plena. E a gente, eu enquanto mãe, né, alguém enquanto pai, enquanto parente, enquanto cuidador, né, enquanto professor, nós precisamos dar para essa pessoa a melhor condição de vida para ela. E quando a gente pensa em capacitismo, é muito mais forte
né? Porque é uma discriminação, é um preconceito estrutural. Apesar de que muitas pessoas dizem que é vinculada a um indivíduo único, né? A uma situação extrema, mas não é. A gente precisa entender que o capacitismo, esse preconceito, ele está enraizado na sociedade. É a mesma coisa que o racismo, né? O racismo estrutural está enraizado na sociedade, né? É muito comum pessoas falarem termos capacitistas e a gente precisa corrigir isso, né? Não age como um retardado, né? Poxa, né? Tu és cego. Gente, como assim? Que é? Tu não tem perna, tu não anda, né? Então são termos que a gente precisa refletir antes de falar, né? Precisamos refletir o que vincula a uma pessoa com deficiência para não usar termos capacitistas, né? Por outro lado, o capacitismo, ele é quando uma pessoa pensa que a pessoa com deficiência não é capaz de exercer, por exemplo, um trabalho, né? Existe o capacitismo quando aquela mãe, usuária de cadeira de rodas, leva seus filhos para um consultório médico e o atendente vira para ela e pergunta: tem alguém lhe acompanhando? É como se ela, mãe, com a cadeira de rodas ali, não pudesse acompanhar seus filhos e ela precisasse de um acompanhante. Isso é capacitismo, é achar que ela não tem capacidade para isso, é achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade de estudar para um concurso, é achar que uma pessoa com deficiência não tem capacidade de ser gerente numa empresa, é achar que a deficiência incapacita aquela pessoa, e isso não é verdade, tá? A deficiência não incapacita. Tá? Claro que nós temos graus de deficiência intelectual, né? A minha filha, por exemplo, ela tem um grau de deficiência intelectual severo, tá? E provavelmente, pelo menos até agora, ela não é capaz de exercer um trabalho, tá? É diferente, tá? A gente precisa saber diferenciar as deficiências e dizer, não, a minha filha hoje tem uma deficiência intelectual severa que não a capacita para ser, por exemplo, uma advogada, uma médica, tá? Uma professora, mas pode perfeitamente ser capaz de ser uma modelo, né? De trabalhar com outras situações em que ela seja capaz de trabalhar. Conseguiram entender a diferença? Né? Então, eu não posso tirar a capacidade da minha filha para o trabalho, mas eu posso diferenciar o trabalho dela, tá? Eu posso falar isso porque eu a conheço, mas eu não posso generalizar isso para todas as pessoas com deficiência, né? Eu não posso dizer que todas as pessoas com deficiência intelectual não são capazes de fazer um concurso público, tá? Por quê? Porque eu vou compará-la à minha filha, não é isso. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, isso é capacitismo, tá? Conheço pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, que trabalham, né, que têm seus empregos públicos, que têm as suas próprias empresas, né, que são artesãos e conseguem perfeitamente trabalhar, tá? Então, a gente não pode não acreditar na pessoa com deficiência. Por que que a gente não pode, né, fazer isso? Porque isso é capacitismo. É olhar para a pessoa e já dizer, ela é uma pessoa com deficiência, então ela não tem capacidade. Isso está errado. Aí eu vou só dar um outro exemplo. Eu tenho um primo que tem autismo
síndrome de Asperger, que atualmente não é mais o termo utilizado, então ele tem autismo leve, nível 1, e ele é poliglota, ele está na terceira faculdade, é representante das pessoas com deficiência na ONU, está concursado agora, passou no concurso público do Bampará. Então, como olhar para ele só porque ele tem autismo e dizer que ele não é capaz, né? Então, a gente precisa entender o que é capacitismo, entender que o capacitismo é um termo discriminatório, é a discriminação contra a pessoa com deficiência, tá? E devemos passar a acreditar que elas são capazes, cada uma com as suas especificidades, cada uma com o seu entendimento, cada uma dentro da sua área de conhecimento, né? Mas todas são capazes, todas são capazes. E só lembrando, para que a gente não esqueça, capacitismo não é doença, deficiência não é doença, tá? E quando a gente associa também a deficiência a uma doença, também é um termo capacitista. Eu lembro quando a minha filha estava na rua com ela, aí passou um rapaz, eu estava tirando a cadeira dela do carro e eu ia sentá-la, e ele olhou para ela, ele era um guardador de carro, né? Ele estava ali me ajudando, tudo. Aí ele olhou para ela e disse: poxa, ela é doentinha, né? Aí eu disse: não, ela não é doentinha, ela tem uma deficiência, ela não é doente. Se vacilar, ela tem mais saúde do que eu e o senhor juntos, tá? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? E mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência são capazes. Mostrar para a sociedade o que é capacitismo. Mostrar para a sociedade que, sim, as pessoas com deficiência, tendo possibilidades de acesso ao trabalho, ao estudo, à faculdade, a níveis superiores, em todos os graus de educação, níveis de educação, se ela tiver acesso, ela vai conseguir, né, ter bons resultados, porque a gente sabe que pessoas com deficiência precisam desse apoio escolar, precisam de acesso, precisam de inclusão, né? Não adianta eu, empresa, contratar um profissional cego e não dar para ele um computador, por exemplo, com audiodescrição, com os meios tecnológicos para ele poder trabalhar. Tá? Se eu contratar e não fornecer esses meios de acessibilidade, de inclusão, eu vou estar cometendo capacitismo e, digo mais, estarei cometendo um crime, tá? Crime esse dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Então, eu vou ficar por aqui, porque senão vai se tornar um vídeo muito longo e eu não sei se eu satisfiz assim o conhecimento exato para vocês, mas eu espero ter falado exatamente o que é o capacitismo. Obrigada.